Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma introdução aqui de quem é a Thalita. A Thalita era presbiteriana. Isso. Está nesse processo, já convertida à fé católica. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa e quem está nessa mesma situação de você querendo se tornar católico. Isso é um comentário que eu recebo muito nas minhas redes sociais, porque muitos comentam assim, eu quero ser católico, mas meus pais não deixam. Eu venho de uma família protestante e eu tenho medo da rejeição. Então, a pergunta é em cima disso. Como era a sua relação com a fé antes da conversão com a fé católica e também com a presbiteriana? E o que te levou a começar a questionar esses pontos que te levaram à conversão? Olha só, minha história com a fé, ela vem desde cedo, né? Meus pais eram católicos. Minha mãe, na verdade, católica. E meu pai, de raiz evangélica. Protestante. Evangélico todos nós somos, né? Mas aí, quando meu pai se casa com minha mãe, eles me batizam na igreja católica, né? Muito importante, graças a Deus. Me batizaram lá. E aí, depois que ele casa, ele vai para a igreja evangélica e leva minha mãe junto. Porque naquele tempo, né, onde o marido ia, a esposa ia junto. Não tinha essa história de você vai para sua igreja, eu vou para a minha. Né? Que acontece muito com alguns casais hoje. E aí minha mãe foi para a igreja evangélica, me levou junto, era Assembleia de Deus na época. E aí eu cresci lá com eles. Meu pai foi e sai da igreja nesse tempo. E minha mãe continua e eu vou junto com ela e minha irmã. Depois que eu viro adolescente, aí eu começo a questionar algumas questões doutrinais e começo a olhar para outras igrejas, né? Aí foi quando eu conheci a Igreja Batista. Aí passei 8 anos ainda na Igreja Batista, na adolescência. Aí minha mãe, nessa época, começou a ir junto comigo. Aí saiu, migrou da Assembleia para Batista junto comigo. E lá a gente fazia muito estudo, eu era professora de escola bíblica, sempre engajada no Ministério do Louvor, líder de mulheres, sempre que tinha, tudo que tinha eu participava. Programa de rádio, eu participava também, o que tinha, eu estava de dentro. E aí, quando foi, acho que uns 8 anos depois, eu me afastei da igreja nessa época, e fiquei um tempo meio revoltada, disse assim, meio em crise de fé. E nessa época, minha irmã tinha um relacionamento e esse namorado dela era da presbiteriana. E convidou a gente pra ir lá. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei logo encantada. Eu digo assim, foi encanto. Quando eu cheguei lá assim, o homem é miserável, o homem é mau, a gente é imundo, não existe nada de bom na gente. Eu disse, é assim mesmo que eu me sinto. Eu cheguei lá me sentindo assim, né? Achei muito bonito, né? Porque a gente sabe que, assim, dai a César o que é de César, os presbiterianos, eles estudam muito, né? Falam com muita propriedade do que eles acreditam, né? E aí, aquilo me encantou naquele dia que eu fui lá. E aí, comecei a visitar cada vez mais. E aí, fui começando a estudar a reforma protestante com mais profundidade, porque lá na Batista era bem mais raso. O calvinismo. Aí, quando a gente migra pra lá, eu começo a fazer parte e fazia, acho que em média 5 anos que eu tava participando lá com minha família. Minha mãe vai junto comigo também. Lá em casa sempre foi muito assim. A minha ligação com a minha mãe, com a minha família sempre foi muito forte. Então, sempre a gente conversava muito nesses processos. E aí ela dizia, não, vamos junto. Minha irmã já estava no relacionamento, né? Foi junto também. Ela foi a primeira a querer ir, na verdade. E ficamos fazendo parte da igreja presbiteriana. Quando eu encontro o Diego, né? Quando eu digo assim, Atenção, meu esposo, Diego. meu José, começa essas crises, né? Porque dentro dessas mudanças de igreja, nunca passou na minha percepção visitar uma igreja católica. Não era uma possibilidade para mim. Como você chegou a conhecer ele nesse meio tempo, já que você era presbiteriano e católico? Olha, foi muito engraçado. A gente é da mesma cidade. Desde sempre. A gente já se conhecia de escola e tudo mais. Mas nunca se paquerou, nunca teve nada assim. E aí, foi no São João, quando ele tava tocando lá no São João, com a banda de Felipe. E eu tava com meus pais. Porque eu sempre fui muito de sair com meus pais, né? E meu pai disse, vamos lá no Vila Sítio, que era lá em Campina Grande, que é durante o dia, né? Eu disse, vamos. Eu tava lá. Eu disse, aquele menino de Rio Tinto. Lá em cima tocando, eu mostrando a minha família. Deu nem... Quando acabou a banda, ela me Diego, passando. Chegou lá perto da gente, fez, ei, tudo bom? Aí passou. Depois voltou. Aí ele disse assim, eu vou ficar aqui com vocês. Eita. Aí eu disse, a gente tá indo embora. A gente já queria ficar com a família. Já viu? Não é. No Já primeiro levou fora, tô indo embora. Oferecido, né, Já velho? queria ficar com a família. Aí a gente tava indo embora, né? Fomos embora.
Quando foi, acho que uma semana depois, ele falou comigo num direct do Eita. Instagram. Sem intenção, claro. Claro. E aí, naquele dia, tu tava sozinha? Eu disse, tava sozinha com meus pais. O Eclésia dando dica de paquera aí, viu? Você quer conquistar a sua Maria, Diego tá ensinando o roteiro aí. E aí, naquele dia, eu disse pra ele, tô indo de novo com os amigos agora, com minha irmã. Mas meus pais nem vão. E a gente tá indo, que pena, eu vou trabalhar nesse mesmo final de semana. Eu tava muito querendo ir também, porque esse São João eu só trabalhei. Aí eu disse, beleza. Quando foi um dia antes, ele disse assim, ei, tem vaga ainda no teu carro? Porque o evento foi cancelado. Aí eu disse, eita, tem não. Aí, quando eu vou lá no grupo, gente, tá todo mundo confirmado, aí uma amiga não responde. Aí eu fui lá de novo, Diego, fica esperta, acorda cedo, porque se fulana não responder mais, vai ter uma vaga pra você ir. Pois quando a gente acorda no outro dia, a menina não responde. O anjo da guarda espera, dorme, que tem uma missão mais importante nesse lugar. E aí eu ligo pra Diego já tava acordado, né? Acho que assim, pronto e preparado. E aí a gente foi pro São João. Aí nesse dia a gente teve, se aproximou mais de Eu Sou Forró, né? O forró típico do São João de Campina Grande. E aí, quando foi no decorrer da semana, dos outros dias, a gente continuou a se falar mais. Só que cada vez que a gente se aproximava mais, que a gente conversava mais, essa questão de fé também, ela começava... Desde o início, combate. já tinha um entreveirozinho ali. Mas assim, não posso me apaixonar por tu não, porque tu é católico. Dizer assim, meu Deus, esse homem tem tudo que eu sempre sonhei, mas tem que ser católico. Eu ficava orando assim, né? Eu ficava rezando, porque agora eu só falo rezar. Mas na época você orava, né? Só orava, agora você ora e reza. Eu oro e rezo. Mas eu fazia assim, Jesus, em tudo que eu pedia a Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ficava, né? Naquela oração e sempre nos embates com ele. E aí, nesses embates, sempre a gente trazia alguma questão de fé. Até que a gente teve um embate maior e a gente rompeu. Disse, é melhor cada um ir pro seu lado. Ele dizia assim, eu não tenho nenhuma crise com a minha fé. Eu dizia, eu também não. Zero crise aqui com a minha fé. Aí ele vai... A gente rompe por conta disso. Porque nem ele ia abrir mão. A gente tinha muito claro pra gente que nem ele ia abrir mão, nem eu iria abrir mão. Só que a gente não queria. Principalmente eu era mais incisiva quanto a isso. De dizer assim, eu não quero criar meus filhos sem eles saberem quem eles são. Sem ter uma identidade, né? De ficar de manhã eu vou pra missa com meu pai, de noite eu vou pro culto com a minha mãe. E eu não queria namorar pra não casar, só pra namorar. Eu não ia fazer um teste, né? E mais numa configuração dessa, né? Católico com protestante. E aí, nessa época, quando isso começa a acontecer, passa um tempo e passam-se 2, 3 semanas, eu acho. Eu tenho um sonho com o Diego. Aí eu sonho, antes de trabalhar, numa noite anterior, eu ir pra outra cidade, com um acidente. Tinha uma viagem e era minha irmã que se acidentava e ele que cuidava de tudo pra mim. Eu não tava no lugar e depois eu perdia contato com ele. Quando eu vou pro trabalho, quando eu chego, eu preciso falar com o Diego. Aquela angústia, meu celular tinha ficado em casa. Ou seja, zero contato, igual no sonho. Eu disse, não acredito não. Aí que eu fiquei angustiada, mandei um mototáxi pegar o celular, levar pra clínica que eu tava atendendo. Quando foi, acho que na hora do almoço, falei com ele. Aí quando ele me responde, ele diz assim, diante do que você me relatou do sonho, eu não posso mentir pra você que eu não estou bem. Aí nessa história dele não tá bem, né? A gente foi... meu Deus. Foi fazer uma terapia. O bichinho. A gente foi conversando e combinou de conversar pessoalmente. Nessa história de conversar pessoalmente, a gente começa de novo a se aproximar. Aí a fazer uma nova tentativa. Nessa história, dessa nova tentativa, eu digo, mas eu continuo com a mesma visão. A gente tá se gostando realmente. Eu acho que isso é bom, é forte, mas a minha visão não mudou. E Diego... né, num dia que ele tava fazendo uma gravação minha, porque eu sou psicóloga, né? E ele tava fazendo um vídeo meu no consultório. Isso a gente já conversando. E durante o vídeo, quando termina o vídeo, ele me pediu em namoro. Eita! Eu já Tá vendo aí? apaixonada. Talvez seja o último romântico, mas... Me pediu em namoro do nada no final do vídeo. E eu disse assim, meu Deus, já... né, apaixonada, aceitei. Eu disse, pronto, aceitei, né, o namoro. Aí eu aceitei, mas a gente só vai casar quando esse negócio de fé tiver resolvido, né? Quer namorar, vamos namorar. Mas vamos estudar agora. Vamos estudar nossa fé, você estuda a sua, eu vou estudar a minha. E a gente vai estudar juntos agora, porque jurando, né, se eu vou convencer o homem agora na Ia letra. fechar, né?